Olá, bom dia. Sexta-feira, hoje, dia 1º de março, aniversário da Mara, aniversário do Miguel. Deus abençoe e a vida desses irmãos, né, com muitos anos de vida. E é a oportunidade para a gente conversar sobre a palavra de Deus, e eu quero te convidar a ler comigo o livro de Gênesis, do capítulo 13, do versículo 1 ao 11. Diz assim: Subiu, pois, Abrão do Egito para a banda do sul, ele e a sua mulher e tudo quanto tinha, e com ele Ló. E ia Abrão muito rico em gado, em prata e ouro, e fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde, em princípio, estivera a sua tenda em Betel, e aí, até ao lugar do altar que dantes ali tinha feito. E Abrão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos e vacas e tendas, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores de gado do Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque nós somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. E se escolheres a esquerda, eu irei para a direita. Se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era boa, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. O texto que a gente leu aqui, que é um texto conhecido, você já deve ter ouvido uma mensagem a respeito dele, ele fala sobre essa separação, então, entre o tio e o sobrinho, né? Entre Abraão e Ló. Essa separação se deu, como nós vimos no texto aqui, pelo fato de que Abraão era muito rico, Ló estava em ascensão, e começou a ter discussões entre eles, né? Entre os pastores deles, entre a família, começou a ter discussões acerca disso. E aí uma conversa difícil foi necessária. Conversas difíceis são necessárias para resolver coisas que não têm condições de continuar do jeito que estão. Né? Tem coisas que a gente tem que deixar acontecer, tem coisas que a gente tem que deixar ir. Para o povo antigo, família era uma coisa muito cara, muito preciosa. A Bíblia fala no Salmo 133, né? Como é precioso que os irmãos vivam em união. Então, assim, é muito preciosa a ideia de família. Era, né? Muito preciosa a ideia de família no Oriente Antigo, entre aqueles povos, todo povo conservador imagina isso, e tem isso como prioridade, né? A união da família. Mas naquelas condições, naquelas circunstâncias, essas duas famílias de Abraão e de Ló precisavam se separar. Né? E a gente precisa ter esse discernimento. Não tem a ver com aquilo que eu sinto, não tem a ver com uma revelação de Deus, não tem a ver com aquilo que eu sinto de Deus. Né? A gente às vezes percebe esse tipo de fala, né? Ah, não, mas eu estou sentindo que tem que ser assim. Ah, eu estou sentindo que essa é a vontade de Deus. Ah, eu estou sentindo de Deus que... E aí a gente coloca no sentimento, a gente joga para a área de sentimento coisas que têm que ser práticas. Né? Aqui era uma questão prática. Abraão falou assim: nós somos irmãos, Ló. Não cabe essa briga entre a gente. Nós somos irmãos. Então, para que a nossa briga não fique pior, para que as coisas não piorem, vamos acabar com isso de uma vez. Está aqui tudo aqui diante de você. Escolhe qualquer lado, esquerda, direita, para frente, para trás. Para onde você for, eu vou para o lado contrário. Não vou deixar de ser o seu tio, não vou deixar de ser o seu parente, não vou deixar de gostar de você, mas para a sobrevivência das nossas famílias, para a sobrevivência da nossa família, então vamos ficar separados. E tanto é que a gente já viu outras situações aqui posteriormente, como Abraão abençoou a vida de Ló, né? O amor continuou o mesmo. Mas esse amor continuou o mesmo porque nesse momento aqui da história deles, eles tiveram que se separar, tiveram que deixar um ir para um lado e o outro ir para o outro, e tranquilo. Amós 3, versículo 3, fala exatamente sobre isso, né? Como andarão dois juntos se não concordam em pensamento, né? Não tem jeito. Às vezes a gente fica insistindo em coisas que Deus já desistiu. Tem pessoas, lugares, projetos e coisas que não fazem parte de um projeto maior que Deus tem para a sua vida. Grava isso.
Tem pessoas que vão ficar na sua vida em um minutinho, tem pessoas que vão ficar na sua vida 1 ano, tem pessoas que vão ficar na sua vida 20 anos, né? Tem lugares que você vai ficar 10 anos, tem lugares que você vai ficar 2 anos, né? A vida é assim, tem coisas que vão ficar na sua vida um tempo e não é para sempre. Então a gente tem que ter discernimento e pensamento prático acerca do momento em que as coisas precisam ser deixadas, né? Precisam ser deixadas, precisam ser abandonadas. Infelizmente, precisa haver algumas divisões, algumas separações, algumas coisas deixadas para trás, para que a gente possa seguir o destino da nossa vida, né? Será que se eles continuassem juntos, Abraão ficaria mais pobre por causa de um enriquecimento ilícito por parte de Ló? A gente não sabe, né? Eu sei que Ló também ficou rico depois, né? Abraão era, o texto aqui no versículo 2 fala que Abraão era muito rico, Ló estava em ascensão, né? E a gente pode pensar, né? Será que ia acontecer porque estava acontecendo já uma briga por causa das ovelhas. Os pastores, não, essa ovelha é do Ló, não, essa ovelha é do Abraão. E já ficava assim, será que Ló ia enriquecer de forma ilícita e isso ia trazer um transtorno maior para a família? Então Abraão falou, vamos acabar com isso, Ló. Vai para o seu lado que eu vou para o meu. A gente continua, a gente se fala, manda um zap de vez em quando, a gente vai conversando, tá bom? Mas não dá para a gente ficar junto não, tá complicando o nosso lado aqui, né? Então, em nome do bem-estar familiar, essa divisão foi necessária, né? E às vezes tem que ser assim também, né? Pessoas, coisas, lugares precisam ser deixados para que a gente siga o propósito de Deus para a nossa vida, né? É duro o que eu estou dizendo, às vezes pode soar forte, pode ser mal interpretado, mas é uma verdade que talvez você já tenha vivido na sua vida. Talvez você já tenha vivido isso na sua vida, alguma circunstância que você precisou deixar uma coisa que lhe era caro, que lhe era importante, você precisa abandonar, virar as costas para aquilo, para você sobreviver, né? Quantos casamentos abusivos, por exemplo, a gente vê, e aí a pessoa que está no casamento abusivo, seja ela o homem ou a mulher, não essa é a vontade de Deus, não, a vontade de Deus é que eu fique nesse casamento, e está apanhando, né? Está apanhando, está sofrendo ameaça, está uma série de coisas acontecendo, mas a vontade de Deus, não, eu preciso, entende? A gente tem que ter um pouquinho de bom senso, porque há certas coisas que não tem condições, o apóstolo Paulo fala sobre isso, há certas coisas que não tem condições, né? Já vi também pessoas que formam em teologia e ele acha que foi chamado para pastor, aí ele vai e acaba com a igreja. Ele insiste numa coisa que Deus não chamou, Deus chamou ele para estudar teologia não é ser pastor, mas ele vai, a igreja aceita ele como pastor e ele não tem o traquejo pastoral e acaba fundando a igreja, né? Eu já vi casamento acabar porque o namoro já era ruim. No namoro já tinha abuso, já tinha briga, já tinha discussões. O namoro já era ruim. Mas essa é a mulher que Deus revelou para mim. Esse é o homem que Deus revelou para mim. É com ela, com ele que eu tenho que casar. Aí casa e fica tão insustentável a situação que acaba num divórcio. E aí é um mal maior, né? Que aí gera sequelas, às vezes gera até filho, né? Eu já vi situações assim que o casal já brigava no namoro, casaram, porque foi revelado que deveriam casar, tiveram filhos porque Deus revelou que sua descendência, aí tiveram filhos porque acharam que isso ia salvar o casamento não foi salvo e as crianças depois têm sofrido consequências desse tipo de coisa. Então a gente tem que ter bom senso, né? A vida cristã também pede da gente bom senso, né? Para a gente saber qual é o momento da gente sair de um lugar e ir para o outro. Abraão saiu do Egito e estava subindo para a banda do sul. O texto começa falando isso no versículo 1, no capítulo 13. Então, qual é o momento de eu avançar para cá? Qual é o momento de eu ir para lá? Qual é o momento de eu deixar esse lugar? O Ló tinha um pouco de dificuldade de discernimento sobre isso, porque quando Ló foi morar em Sodoma, e a cidade de Sodoma estava ameaçada de extinção por causa do pecado, e Deus queria destruir aquela cidade, um anjo apareceu para o Ló e falou que sai daqui, Ló, que essa cidade vai pegar fogo. E o Ló ficou demorando para sair. Ele não sabia que aquele era o momento de deixar a cidade, senão ele ia morrer queimado. O anjo teve que agarrar na mão dele, a Bíblia fala isso, pegou ele pela mão e só arrastando ele para fora da cidade para que ele sobrevivesse. Porque ele não tinha discernimento do momento de deixar aquela cidade, né? E aí, às vezes a gente também não tem discernimento do momento que a gente tem que deixar alguma coisa, alguma situação para sobreviver. Sobreviver o mental, o espiritual, né? Para a gente sobreviver como pessoa. Tem emprego que você vai ter que deixar, irmão. Ah, mas é um ótimo emprego, eu estou ganhando bastante dinheiro, mas como é que está a sua saúde? Como é que a sua saúde está ficando?
Vocês têm que, infelizmente, a gente tem que ter um pouquinho de praticidade. Eu conheci um rapaz que estudou comigo no curso de transações imobiliárias. Antes de ele fazer o curso de transações imobiliárias, ele era padeiro. Ele falou assim, eu fechei minha padaria, estou fazendo um curso de transações imobiliárias, porque eu quero mudar de ramo, porque eu estava enlouquecendo com aquele negócio de trabalhar até 9 horas da noite e acordar às 3 da manhã para abrir padaria. Eu não estava tendo vida, não tinha final de semana, não tem feriado, não tinha nada. Quando estava todo mundo dormindo, eu estava trabalhando. E isso acabou com a minha saúde. Ele tinha, na época, 40 anos, parecia que tinha 80. Estava todo destruído, todo detonado. Então, assim, tem hora que a gente tem que botar o bom senso para funcionar, né? Tem que pensar um pouquinho e saber qual é a hora de deixar alguma coisa, né? Eu peguei esse texto, eu poderia pegar outro, mas eu peguei esse texto porque ele é bem forte, né? Ele fala sobre a separação entre um tio e um sobrinho. Lá no capítulo 15 de Lucas, fala sobre a separação entre um pai e o filho, né? O filho decidiu deixar a casa do pai de forma errada e foi. Né? Às vezes também, quando a gente não consegue discernir o momento de fazer alguma coisa, a gente acaba fazendo coisa errada, né? A gente tem que parar com esse negócio de falar assim, eu estou sentindo de Deus. Aí eu estou sentindo. Sentimento é uma coisa muito volúvel. Você acorda hoje apaixonado por alguma coisa, por alguma pessoa, por algum lugar. Aí você dorme, amanhã você acorda odiando tudo. O sentimento muda. Então esse negócio de falar que Deus, eu estou sentindo de Deus, para com esse negócio de sentir. Deus é muito prático, as coisas são práticas, a vida tem que ser prática. Porque a vida é prática. Então se a gente misturar sentimento com a vida, a gente acaba se confundindo. Entendeu? E nesse caso aqui a gente vê isso nitidamente, né? Eu amo meu sobrinho, amo a família dele, estou vendo ele crescendo, a família dele se desenvolvendo, amo isso tudo, é muito bom a gente estar junto, mas não dá. Tecnicamente falando, humanamente falando, está impossível, a gente tem que se separar para sobreviver, para ele sobreviver e para eu sobreviver também. Entendeu? Então é isso, meus irmãos, que Deus nos abençoe. Às vezes são decisões difíceis de serem tomadas, né? Por exemplo, quando um filho cresce, passa da adolescência, vai fazer faculdade, às vezes vai fazer faculdade fora, às vezes vai estudar fora, ou vai trabalhar fora. Para a gente deixar ir, às vezes a gente fica tentando segurar, né? Mas às vezes é necessário, porque senão ele não vai aprender a voar, não vai aprender a desenvolver a vida dele. Entende? Eu espero que eu tenha sido entendido, porque é uma conversa bem complicada e é de foro íntimo, é só você que pode saber. Quando a gente pede opinião para alguém, eu estou pensando em fazer isso, o que você acha? Estou pensando em... Já pensou se Ló fosse pedir opinião a alguém? Ô Sara, deixa eu te falar uma coisa, eu estou pensando em mandar o Ló embora daqui, o que você acha disso? A Sara já tinha dado uns conselhos para Abrão adiante, aí a gente vai ver isso, não foram bons conselhos não, né? Então já pensou? É a coisa de fórum íntimo, é o Abrão que tinha que resolver. É a gente que tem que resolver, né? Tem coisa que é entre a gente e Deus e a circunstância. Como é que eu faço? Como é que eu lido com isso, Senhor? E tem que tomar a atitude que tem que ser tomada mesmo para a sobrevivência. Tá bom? Que Deus nos abençoe. Senhor, aplica a tua palavra aos nossos corações. Eu oro assim, te agradeço porque o Senhor certamente fará isso, porque o Senhor tem prazer em conduzir a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha aí um final de semana abençoado na presença do Senhor. Adriana, Ana, Flávia e todo mundo que está aí, Deus abençoe poderosamente.